Bem-vindo aqui, iniciando a sequência de vídeos para a leitura dos resultados do segundo trimestre de 2024 daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou que estão correlacionadas com as empresas que fazem parte da carteira do canal. Hoje é dia 24 de julho de 2024, agora são 4h05 da tarde aproximadamente, e até o presente momento, por exemplo, Santander, que nós vamos dar uma olhada hoje, não soltou seus resultados no formato IFRS, que é o padrão que nós utilizamos. Então, a nossa abordagem vai ser um pouco mais restrita, esperando que Santander venha, ao longo dos dias, disponibilizar essas informações. E também vamos dar uma olhada em Neo Energia. Santander faz parte da carteira do canal, por isso nós nos aprofundamos um pouquinho mais, assistimos toda a teleconferência de resultados que durou aproximadamente 1h20, mas nós vamos trazer apenas o essencial, e Neo Energia, que é correlacionada com empresas de energia, que fazem parte da carteira do canal e que também trouxe os seus resultados. Vamos dar uma olhada como essas duas empresas ficaram. E vamos começar pela Neo Energia, que trouxe as suas demonstrações no padrão internacional, e eu vou direto aqui saltar na página que nos interessa, que é a página 16, onde então nós vamos poder dar uma observada aqui no patrimônio líquido para justamente fazer depois a nossa tabela de dados fundamentalistas da Neo Energia. Veja que o ano passado a companhia fechou então no dia 31 de 12 de 2023 com 30 bilhões aproximadamente de patrimônio líquido consolidado e agora está com 31 bilhões 826 milhões. Depois vamos ver o que representa esse crescimento. Com relação à receita da companhia, nós vamos trabalhar então com 23 bilhões e 106 milhões aproximadamente, e veja que tem uma suave melhora em relação aos, neste caso aqui, os 6 primeiros meses do ano de 2023, onde foi 22 bilhões 828 milhões. Aqui embaixo nós temos o resultado para fins do lucro líquido da Neo Energia. Veja que ela atingiu nos 6 primeiros meses 1 bilhão 975 milhões, enquanto que no ano passado, no mesmo período, os primeiros 6 meses, tinha atingido 1 bilhão 980 milhões. Portanto, deu uma pequena reduzida, em que pese tenha crescido sua receita. No início do ano, nós tínhamos uma projeção para a Neo Energia, claro que aqui era baseado naquela época no juro real da nossa economia, que chegasse a 46 bilhões e 600 milhões no final de 2024, e um lucro líquido aqui de 4,7 bilhões. No entanto, o que nós vimos aqui foi que, embora tenha se aproximado do ponto de vista até agora, até o presente momento, considerando apenas os 6 primeiros meses, indo ali para 46 milhões, 200 milhões, a nossa projeção lá no final do ano, no entanto, o lucro líquido agora está em 3 bilhões e 950 milhões. Se a companhia vir a cumprir este payout, que é provavelmente o que ela vai fazer, porque ela já fez, a Neo Energia faz em média 3 anúncios por ano, e já fez os seus 3 anúncios. Então, com esses 26,30, ela está chegando nos proventos a serem pagos em 2024 de 85 centavos aproximadamente. Com o patrimônio líquido da companhia, 31,8 bilhões, veja que ela cresce, interessante aqui, 11,65% em 6 meses depois do fechamento de 2023. O preço da ação, no momento que eu estava fazendo esse vídeo, cotado a R$ 18,53, nos possibilitou ver um PVPA da companhia, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,71, indicando que a ação possa de fato estar barata. E o PL da companhia, ou preço sobre o lucro líquido por ação, em 5,69, se comprar a 18,53 e repetir isso, não em 2024, porque os anúncios aparentemente já foram feitos, teria que se computar para 2025, vai se receber aí em aproximadamente 5 anos e 8 meses. E veja aqui o dividend yield da Neo Energia em 4,62%, o que fica muito abaixo daqueles 6% que nós procuramos aqui no canal. E agora, dando uma olhada aqui para a Santander, veja que nós estamos falando aqui da apresentação dos resultados, o que foi mostrado hoje na teleconferência de resultados,
e veja que aparece esse BRGAAP. Isso significa que nós temos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, ou seja, não está no padrão IFRS, que até agora o banco não divulgou. Portanto, nós não vamos fazer, neste caso, aquela tabela no final, lá com os dados fundamentalistas, vamos ter que esperar que esses dados sejam divulgados. Mas alguns destaques aqui importantes, veja que a margem financeira, destaques para o segundo trimestre aqui de 2024. Margem financeira crescendo 11%, comissões que há muito tempo estavam bem paradas, cresceram agora 17%, captações aumentaram 10%, e aqui é interessante que a provisão para devedores duvidosos cai 1%. A carteira ampliada, que é o conjunto das carteiras, né, do Santander, cresce 8%. Eu não vou falar do lucro líquido, porque ele está se referindo aqui ao lucro líquido, né, conforme os padrões ali que são aceitáveis aqui no Brasil. Com relação à rentabilidade da base de clientes, veja que houve uma maior reativação de correntistas, que já tinham saído, agora retornando, maior conversão de monoprodutistas e aumentaram também aqui a presença do público jovem dentro da composição da carteira do Santander. Olhando para a parte interessante aqui, a expansão dos negócios estratégicos, esses negócios que estão pontuados aqui em cima, nós podemos ver um aumento de clientes. Veja que aqui no caso, né, aumenta no ano contra ano, ou seja, segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023 em 6%. O crescimento de venda de cartões por 3 trimestres se mantém estável e tem um aumento aqui consistente no faturamento do cartão de crédito, agora chegando a 16%. Prosseguimento de pequenas e médias empresas, veja que o Santander está adotando uma medida que é justamente a partir do incremento de 25% do seu time de especialistas, indo para 4 vezes o número de visitas especializadas ou visitas feitas por especialistas para os donos destes empreendimentos. Olhando agora para os resultados propriamente ditos, a gente consegue verificar aqui que a margem financeira no confronto ano contra ano cresce 10,6%. Um pouquinho menos do que aconteceu no primeiro trimestre de 2024, e até eu acho que por isso, de alguma forma, trouxe alguma decepção para aqueles que estavam acompanhando a apresentação. A margem com cliente cresceu 3%, a margem de produtos 5%, e a margem com o mercado não está avaliado. No total, a margem financeira, como a gente viu, 10,6%. Na carteira de crédito, quando pessoa física cresceu 8,7%, os financiamentos ao consumo 11,8%, e você vai ver que tem o número 1 aqui, né? Esse número 1 é porque isso está impactado pelas vendas da totalidade da participação do Banco PSA. Inclusive aqui tem a influência também, que é este quadrado achurado colocado bem à direita. Nas pequenas e médias empresas, crescimento de 14%, e na carteira ampliada, que é o total, que nós vimos agora há pouco, um crescimento de 7,8%. Interessante aqui, que chama a atenção, é o segmento de veículos. Veja que chega a 78,5 bilhões, e nesses financiamentos, que é a parte do financiamento de consumo, ele cresce no comparativo trimestral 6% e no anual 22%. Eu achei o consignado aqui também bastante interessante, porque está em números bem próximos, né? Veja, 73 bilhões, 2% no crescimento no comparativo trimestral e no ano contra ano em 17%. Olhando para o custo do crédito, nós podemos verificar aqui que ele veio reduzindo, principalmente aqui no resultado da provisão para devedores duvidosos que nós vimos agora há pouco, indo para 3,7%, então ele cai aquele 0,1% que nós falamos lá no início dessa apresentação, de 3,8% para 3,7%.
4,7%. Olhando para a inadimplência, que nos interessa, principalmente aqui acima dos 90 dias, que é o NPL, veja aqui em pessoa física, 4,2%, ou seja, dos créditos concedidos, pessoas físicas, 4,2% estão em atraso em período superior ou igual a 90 dias. E nas pessoas jurídicas, 1,6%, e no total da carteira, 3,2%. E nós gostamos quando fica aqui no entorno de 3%, de preferência abaixo desses 3%. Quando a gente fala aqui em pessoas jurídicas, veja que quando nós falamos de pequenas e médias empresas, que é o que toca o Brasil como um todo, 4,7%, ao passo que no atacado só 0,2%. Portanto, quando a gente olha para cá, a gente verifica que pelo menos o Santander está tentando aí, qualificar melhor a sua concessão de crédito. Eu não cheguei a mencionar, mas nas estratégias, lá foi dito durante a apresentação dos resultados, que justamente está se estendendo, a principalmente pessoas com menor renda, e a partir daí qualificando, trazendo como clientes, oferecendo serviços, mas qualificando a entrega dos créditos. As despesas administrativas, no confronto dos primeiros 6 meses, aliás, na verdade, segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 24, cresce 1,6%, as despesas de pessoal 7,8%, mas no total as despesas gerais ficaram aqui em 4,6%. O índice de eficiência do Santander deu uma bela melhorada em 39,3%, e veja aqui, chegou a estar em 43,1%, e veio caindo conforme a gente vai observando, que é um dos índices que a gente gosta. O índice de eficiência, ele mostra que para se ter a receita, o quanto se teve em despesa, ou seja, a despesa lá em cima dividido sobre a receita, o que isso representa. Portanto, quanto menor esse índice, melhor. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 15,5%, mas aqui a gente tem que lembrar que nós estamos olhando para esses resultados que seguem as demonstrações conforme elas são de uma maneira mais comum aceitas no Brasil. O índice de Basileia, então, eu não quero falar ainda sobre isso porque eu quero esperar o resultado no formato IFRS, porque justamente está no padrão e a gente consegue comparar banco a banco como de fato estaria o Santander. O índice Basileia, em 14,4%, a recomendação do Banco Central fica ali em torno dos 11%. Então, desse ponto de vista, por que a gente olha isso? É exatamente toda vez que tem uma concessão do empréstimo, o quanto em parte do total é emprestado quando se toma de alguém que deposita no banco e o quanto vem da parte do próprio banco. Quanto maior esse índice, melhor. O que a gente tem visto é que, por exemplo, o SBV, que veio à falência nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, SVB, aliás, ele estava com 8%. E se tivesse 9% ou tivesse 10%, ou talvez 11%, que é a recomendação do Banco Central, ele talvez não tivesse ido à falência. Provavelmente não teria ido. Porque na hipótese que dá uma corrida ao banco para retirada de recursos, ele tem que ter como entregar para as pessoas. Se ele não tem, ele simplesmente fica paralisado e, consequentemente, acaba indo à solvência. Também lembrando que nós estamos falando aqui das demonstrações como elas são de uma maneira mais comum aceitas no Brasil. O lucro líquido gerencial recorrente ele cresce aqui trimestralmente no comparativo, segundo trimestre de 24 com de 23, cresce 44,3%. E o lucro líquido gerencial cresce 47,5%. Que foi a parte que mais me chamou a atenção, que foi esse crescimento do lucro líquido. Mas eu ainda preciso dar uma olhada no IFRS justamente para verificar, assim, do ponto de vista contábil, o que esperar do banco para o final do exercício. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ainda falta um pedaço para Santander, mas a gente precisa ter um material para que a gente vá a pleno com ele, para que a gente possa fazer aquelas tabelas comparativas, banco a banco. Neoenergia, no caso, vai dar para comparar com outras empresas de energia e verificar ali a que melhor pode se enquadrar
numa carteira, na sua carteira ou na minha carteira. Fazendo um resumo, né, a energia está numa linha que eu particularmente não coloco na carteira porque o que ela paga de proventos não está no 6% que a gente procura no canal. Já a Santander, me pareceu que houve ali um tom de uma certa arrefecida, me pareceu que o mercado esperava algo melhor do Santander, mas, de toda a sorte, a ação até que está tendo um bom desempenho no dia de hoje. Ela estava subindo 0,8%, que é uma boa subida, principalmente ali dentro do mercado que está mais ou menos estável. E ela está se sobressaindo porque muitas outras estão decaindo, né? Estão caindo no mercado, então parece que o mercado de alguma forma gostou. Mas os especialistas, né, os analistas que estavam presentes, eles ficaram bastante, eu diria assim, esperavam mais. Não vou dizer que ficaram decepcionados porque é muito forte, mas pelo tom da conversa estavam esperando mais. A Santander faz parte da carteira, nesse preço que está a gente não compra, mas quem sabe aí, com o passar do tempo, ele volte para os patamares que nós entendemos que vão nos trazer resultados interessantes em função dos proventos que pagam, já que Santander é um pagador de dividendos. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.